É Davi trazendo exatamente o seu testemunho pessoal diante dessa circunstância. E indicando claramente aqui os motivos pelos quais ele louva ao Senhor, à luz da circunstância que ele passou. Quais os motivos do seu louvor? Uma leitura, digamos assim, muito rápida nossa, vai entender que Davi está louvando porque Deus o livrou. Verso 4, se você estiver acompanhando, diz aí: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Verso de número 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Então, geralmente, quando lemos esse texto, a nossa perspectiva é a seguinte: eu estava passando por dificuldades, eu orei, o Senhor ouviu a minha oração, respondeu e me livrou, e então eu louvei. Não é assim que lemos o texto? Se eu estiver enganado, por favor. Mas é a maneira, a nossa lógica é essa. Eu estou vivendo uma grande aflição, eu dobro os meus joelhos e clamo ao Senhor aflito, o Senhor ouve a minha oração e me responde favoravelmente, ou seja, me livra dessas tribulações, e então, livre da tribulação, eu compareço perante Ele e canto um louvor, ou elaboro, ou componho, como era o caso de Davi. Nem todos nós temos esse dom, essa capacidade, mas ele louva ao Senhor, ou louvamos ao Senhor por essa razão. Porém, o louvor de Davi vai muito além de uma resposta a um livramento dentro de um momento particular da sua vida. O que Davi está dizendo não é apenas que, superada a sua condição, ele resolveu louvar ao Senhor, mas Davi está dizendo que a experiência de libertação que ele sofreu apenas acrescenta, claro, uma vivência, uma experiência, a fé que ele possui. Ou, se eu puder dizer de uma outra forma, Davi louva o Senhor por conta daquilo que ele crê que o Senhor de fato é. Ele louva o Senhor a partir da forma como ele crê em Deus. A sua experiência de vida apenas reforça, consolida essa própria fé e explica exatamente essas circunstâncias. Ou seja, é um pouco diferente do que nós fazemos. Ou, se eu puder colocar isso de uma outra forma, o que Davi crê sobre Deus é que o leva a louvar. E não necessariamente uma resposta quando Deus o atende. Por que louvar ao Senhor? É o que o Salmo 34 nos mostra. Os reais motivos desse louvor. E gostaria que você me acompanhasse, porque isso está, na minha opinião, extremamente evidente no Salmo, que já abre com uma declaração, com uma definição do que de fato o louvor para Davi é. E se me permitem aqui dizer, tem que completar a frase, mas se me permitem dizer, é diferente do que nós fazemos. É diferente como a mente evangélica contemporânea vê o louvor. Se não, por favor, observe. Davi começa dizendo que o louvor é definido pelos verbos que ele apresenta. Por favor, verso 1, bendirei, diz ele. Verso de número 3, engrandecei o Senhor comigo. Veja bem, verso de número 3 ainda, exaltemos o seu nome. Louvor é exatamente essa ideia em que nós bendizemos, ou dizemos bem sobre, quando nós exaltamos e engrandecemos o próprio Deus. Mas o que temos aqui, particularmente naquilo que Davi escreve, não é basicamente palavras que fazem parte de cânticos, mas é, na verdade, manifestações de propósito de vida. São diferentes. Você, no seu linguajar comum, no seu dia a dia, você usa essas palavras para se referir ao Senhor? Faz parte do seu vocabulário de terça, de quinta, quarta talvez sim, porque você assiste a transmissão. Mas faz parte do seu vocabulário dizer, eu bendigo, eu louvarei. Percebam, a nossa linguagem de louvor, ela está preso a termos que cantamos e a leitura que fazemos, em geral, do livro de Salmos em nossa liturgia. E não uma expressão de um propósito de vida. Ou seja, ele está dizendo basicamente que esta é a sua intenção, o seu propósito, o seu objetivo de vida.
Davi não está dizendo, eu vou bendizer ao Senhor no momento de culto, particularmente durante os cânticos, quando se canta os cânticos. Eu vou exaltar o Senhor naquela hora. Davi está dizendo, eu bendirei ao Senhor, eu exaltarei ao Senhor, eu vou engrandecer o Senhor na minha vida, nos meus atos, nas minhas palavras, nas minhas expressões, nas minhas amizades, nas minhas relações, por meio de tudo que eu tenho, por meio de tudo que eu faço. Note, foi exatamente o que nós dissemos hoje. Se você cantou conosco, você disse isso. Você declarou com todas as letras, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, o Senhor que é dono da minha vida, o Senhor que possui a minha vida, que a minha vida engrandeça o teu nome. Você disse isso. A pergunta é essa: isso é um propósito em sua vida? Ou é um momento de louvor e entretenimento durante o culto? Essa é a diferença. Para Davi, louvor não se esgota nas expressões, na música que eu canto, mas para Davi é um propósito de vida realizado, que na verdade continua sempre a fazer com que nós declaremos. Nós dissemos aqui, com tudo que sou, com tudo que tenho, sempre te adorarei. Propósito é uma declaração de, mas é mais